Olá, essa é a terceira e última aula desse primeira semana de aula, né? Aqui a gente vai discutir um pouco a tecnologia na sala de aula, porque embora o foco do nosso curso seja um curso virtual, né, criação de curso virtual, o EAD, etc., é importante mencionar que essas tecnologias que vão avançando também impactam no ensino presencial, né? Então vamos lá. O ensino oral, que é o ensino que até hoje é o mais aplicado, né? Quando a gente está na sala de aula, por exemplo, é o professor falando para o aluno, né? Então, enfim, o ensino oral ele tem origem desde que a humanidade é a humanidade, né? Ele é o mais praticado ainda hoje, tanto nas instituições formais como não formais. Ele é adotado em várias sociedades. A educação indígena, por exemplo, né, que nós vamos ter durante toda a colonização do nosso país, era feita de maneira oral, né, por meio de exemplos. Então, os mais velhos ensinavam para os mais novos, falando com os mais novos. E até hoje o ensino oral é a forma predominante, ok? Então é uma pessoa falando para outra, explicando para outra, ensinando para outra, de maneira verbal, de maneira falada, né? De maneira oral. Bom, o que vai acontecer? O ensino oral ele é o mais importante, mas ele acaba fazendo usos de alguns materiais que vão surgindo com as técnicas que vão avançando. Então, por exemplo, assim que o ser humano começa, né, a desenhar, a escrever e tal, ele já pode usar esses desenhos, essa escrita para ensinar. E com o advento da imprensa, isso acaba se multiplicando muito mais. Porque agora eu posso, por exemplo, ter um material impresso que eu posso usar para explicar alguma coisa, um material que foi publicado, muito mais fácil de explicar, de ensinar. O aluno, por exemplo, ele pode pegar esse material impresso e estudar em sua casa, ou aonde ele quiser, e por aí vai, né? E além de ser usado como material para divulgar conteúdo, ciência, etc. tal, a partir da parte escrita também eu consigo facilitar a aplicação de avaliações. Então, quando eu penso no vestibular, por exemplo, o vestibular ele usa uma técnica de impressão, né, para que aquela prova escrita chegue até mim e eu possa fazer a prova, né? Enfim, quando a gente pensa em prova de maneira geral, prova escrita, né, normalmente é uma coisa feita de maneira impressa, tá? E é óbvio que à medida que vai evoluindo, vai melhorando. Então, se você voltar uns 30, 40 anos atrás, era normal o professor imprimir no mimeógrafo, né? Isso aí até meio azulado e tal. Hoje em dia, a impressora é tão acessível que o professor já pode imprimir numa impressora doméstica, tá? Bom, com o passar do tempo também, surgiu a projeção, né? A primeira projeção vai surgir por um instrumento chamado lanterna mágica, que vai surgir lá no século XVII, criada por um jesuíta. O jesuíta, ele é alguém que está para evangelizar em nome da Igreja Católica, tá? Enfim, resumidamente é isso. Assim como a de hoje, né, nada mais é do que uma fonte de luz que bate numa coisa translúcida, bem transparente, que vai projetar numa parede. No começo era usado mais para entretenimento, mas aí logo perceberam o potencial para o ensino a partir daquele material e começou também a ser usado para ensino. Hoje a projeção também é uma coisa muito presente em sala de aula, né? Houve um tempo que se usava o retroprojetor. Hoje em dia está muito mais fácil. Você usa um data show, você vai usar um material multimídia que já consegue projetar muito, muito mais facilmente. Um outro material também que é muito usado em sala de aula, que vem com a tecnologia, é o material audiovisual, né? Então começa com rádio, com material de áudio, que vai ter alguns programas complementares à educação formal, né? No Brasil isso começa lá na década de 1920, e depois vai para os vídeos também, que começam a complementar a educação formal. Além desse material que já era pensado como complemento à educação formal, alguns docentes também começam a usar vários materiais audiovisuais para referência. Então, às vezes um professor de história queria contextualizar melhor o período histórico, pegar um documentário e assim por aí vai. E o interessante é que muitas vezes o material audiovisual não é criado para a educação, mas um professor ou professora atenta consegue pegar aquele material e transpor para o ensino, né? E trabalhar a partir daquele material que a princípio tinha um outro fim,
as questões educacionais. Bom, por fim, né, e não menos importante, temos o uso da internet, que é um uso bem mais recente. Vale mencionar que mesmo quando o ensino é presencial, a internet ela costuma ser utilizada. O IFSP é um exemplo disso. Então no IFSP nós vamos ter o ensino presencial apoiado pelo Moodle. Vale mencionar que o Moodle já era usado antes dessa pandemia, né? Antes desse ensino remoto presencial, desse ensino remoto emergencial, falei errado, desculpa. Normalmente, quando o ensino é presencial, a internet é usada como ensino complementar. Há vários sistemas de ensino que vão oferecer, além de material didático impresso, também uma interface com a internet, né? E hoje em dia tem um fenômeno interessante, né? O aluno muitas vezes vai assistir a nossa aula e ele não entende, ou ele quer estudar mais um pouquinho, ele vai na internet, vê um vídeo do YouTube, lê mais material. Então a internet acaba sendo um complemento ao estudo dele também. Com esta videoaula eu encerro, gente, a nossa primeira semana. Vai ter mais um último questionário e até a próxima.